Eu quero pessoas como Pedro, que tomam uma atitude de caminhar em direção a mim, ainda quando a tempestade está em evidência. Jesus está dizendo: não espera acalmar, não. Quando melhorar eu vou, quando se converter eu vou, quando sarar eu vou. Jesus está dizendo: não, primeiro vem, depois eu saro. Primeiro vem, depois eu converto. Primeiro vem, depois eu falo. Eu vou falar. Não espera as coisas melhorar para andar em direção a Cristo. Oh, glória! Descer e andar em direção a Cristo, ainda quando tudo parece ser o fim. Aí Pedro desce, eu acabo porque meu horário já estourou. E Pedro desce e vai andando. Pedro vai andando. E quando Pedro olha para Cristo, Pedro anda. E quando Pedro, a Bíblia diz que sentindo o vento frio, ele sentiu o vento e ele parou de olhar para Cristo. Ele, sentindo o vento, teve medo e parou de olhar para Jesus. E quando ele para de olhar para Jesus, ele afunda. A Bíblia diz que ele começa a afundar. Eu conheço pessoas que pararam de olhar para Jesus e hoje está assim. Aleluia. Você conhece alguém que parou de olhar para Jesus e hoje está numa situação difícil, triste? Oh, Jesus, mas é comum no meio da tempestade querer parar, no meio da dificuldade querer parar, porque é de nós. Aí Pedro sente o vento e Pedro para de olhar. Sabe o que Jesus está dizendo no meu coração? Não pare de olhar para Jesus. Ainda que pareça o fim, ainda que pareça não ter mais, não pare de olhar para Jesus. E Pedro começa a afundar depois que parou de olhar para Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro para de olhar para Jesus, Pedro começa a afundar. E o interessante é que quando Pedro começa a afundar, Pedro começa a clamar. O Espírito Santo falou no meu coração, eu vou dizer: não espere começar a afundar para clamar. Ele fala no meu coração também. Não espere começar a ir para o fundo para começar a clamar. Vamos aprender com o erro de Pedro. Vamos clamar antes de começar a afundar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ele não sabe, coisas que não desceram no coração. Precisamos clamar a Deus. E quando ele clama, a Bíblia diz, e eu encerro aqui, que Jesus saiu correndo em direção a Pedro. Foi assim? Não. A Bíblia diz que quando Pedro clama, Jesus faz o que, Rogério? Estende as mãos. A Bíblia. Então percebe, Jesus não estava longe de Pedro, estava perto. Mas o medo fez Pedro fez parecer que Jesus estava longe. É assim nas nossas vidas, queridos. Às vezes o medo, a angústia faz parecer que Jesus está longe, mas Jesus está dizendo: eu estou perto, só clama. Às vezes o medo faz parecer que Jesus não ouve mais as nossas orações. Às vezes o medo faz parecer que Jesus não se importa mais, mas Jesus está dizendo: clama, que as minhas mãos estão estendidas. Aleluia! Estão encolhidas e os meus ouvidos tampados para ouvir as vossas dores. Aleluia! A Bíblia diz que quando Pedro clama, Jesus não corre para Pedro, mas quando Pedro clama, Jesus estende a mão. Jesus estava perto. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus estende